Sabe que quando disser já, o pessoal, a gente começa. Tânia, se quiser iniciar, fica à vontade. Então, podemos dar início, né, Gabriel e colegas? Então, queria desejar a todos, né, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa semana de integração da graduação e da pós-graduação do Departamento de Serviço Social, nesse início do segundo semestre de 2021. Então, também é o nosso seminário de divulgação científica. Aos estudantes de graduação que estão nos acompanhando, aos estudantes da pós-graduação, aos docentes, aos profissionais e supervisores de estágio, aos nossos egressos, nossa carinhosa saudação, né, nessa atividade. O ano de 2020, né, mais um, está marcado pela pandemia da Covid-19, mas, sobretudo, também é um ano marcado pelo recrudescimento das desigualdades sociais em nosso país, pelas nefastas repercussões do negacionismo e do resultado em mais de 600 mil vidas perdidas e milhares, né, com sequelas da Covid. Sabemos que muitas dessas mortes e sequelas seriam evitáveis se o poder público tivesse intervenções embasadas cientificamente, com gestão organizada, integradora e moralmente responsável. Aos trabalhadores do SUS, do SUAS, da educação, da limpeza urbana, dos serviços do comércio em geral, né, esses certamente fizeram a sua parte, né? Foram incansáveis na sua tarefa de dar sustentação à vida. E a todos aqui, o Departamento de Serviço Social, o nosso programa de pós-graduação, a gente, né, estende um carinhoso agradecimento por todo o trabalho. E é nesse contexto, né, duro da vida brasileira que nós iniciamos esse seminário de divulgação científica, integração da graduação e da pós-graduação de 2021. Esse seminário, ele tem por objetivo, né, realizar essa integração de docentes, discentes, egressos da graduação e da pós-graduação vinculados ao Departamento de Serviço Social da UFSC. O seminário também tem por objetivo de divulgar as produções e socializar nossas experiências de pesquisa e de extensão que envolvem os discentes, os egressos, né, tanto da graduação como da pós-graduação, né? E, sobretudo, nessa noite, né, esse seminário tem o objetivo de realizar o lançamento do 4º volume do livro intitulado Serviço Social, Questão Social e Direitos Humanos, organizado e lançado agora em 2021. Né? Organizado pelas professoras que estão conosco na tela, a professora Beatriz e a professora Simone, né, que em seguida tomarão a palavra e o ponto alto, né, dessa noite. Então, para continuar a nossa saudação dessa noite e dar boas-vindas, convidamos a nossa representante discente da graduação, a Bruna Silveira Monteiro. Então, Bruna, fica à vontade também para saudar as pessoas que estão acompanhando a nossa atividade, né, nesse início de semana. Obrigada, prof. Eu sou a Bruna, sou estudante da graduação, estou na 8ª fase, sou militante do CALES. Queria, antes de tudo, né, agradecer esse espaço para estar dando as boas-vindas, né? Acho que um espaço como esse é muito importante. Faz um bom tempinho que a gente não tem um evento de semana acadêmica, né? A última semana acadêmica que a gente teve foi em 2019. E eventos como esse são realmente muito importantes para o nosso aprendizado, para a nossa formação. Ainda mais considerando a proposta desse evento, né, de integração entre graduação e pós-graduação.
São raros esses eventos que garantem essa integração. E imagino que vai ser um evento muito rico para todos nós. Acho que vamos aprender muito. Enfim, temos aí uma semana inteira com a programação cheia. Vamos ter seminário de divulgação científica, vamos ter eventos de calorada, vamos ter cine debate, sarau. Tem tudo para ser uma ótima semana e uma ótima forma de estar iniciando o semestre. Acho que é isso. Estou aqui mais para dar boas-vindas a todo mundo, né? Me colocar à disposição enquanto CALES. Quero desejar a todo mundo um bom início de semestre. Me coloco à disposição, né? Agora a gente também reativou o CONEFA, que são as representações de fase. Então, em cada fase tem um representante para poder estar vendo essas demandas estudantis e trazendo para a gente. Mas todas as reuniões são abertas, então fica aí o convite. E é isso. Agradeço mais uma vez pelo espaço e vamos fazer um ótimo evento. Bruna, muito obrigado, né, pela saudação, pela presença, né, e representando todos os nossos estudantes da graduação que também estão aqui nos acompanhando. Agora, representando, né, os alunos da pós-graduação, a doutoranda, né, Aline Matos Fusinato. Então, Aline, fica à vontade para a sua saudação também. Boa noite a todos e todas presentes. Enquanto representante discente da pós-graduação, gostaria de dizer que é uma satisfação poder prestigiar a abertura dessa semana acadêmica e o lançamento da coletânea Serviço Social, Questão Social e Direitos Humanos. Momentos como esse são um respiro diante da barbárie cotidiana que estamos vivenciando ao longo dessa pandemia. E esses espaços são fundamentais para que façamos resistências ao desmonte da universidade pública, reafirmando nosso compromisso com uma sociedade, com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Desejo um bom evento a todas e todos, que possamos aproveitá-lo para nos integrarmos e compartilhar nossos conhecimentos e experiências. Aline, então, obrigado, né, pela saudação aqui, pela representação da pós-graduação. A gente tem agora, né, estamos estreando nessa modalidade também uma atividade cultural, né? Vamos estrear agora com o João Batista Costa, né, o JB Costa. Ele é técnico de atividades culturais aqui da Fundação Municipal Franklin Cascais. Então, JB chega aqui com a gente e ele é um poeta, ele é declamador do Cruz e Souza. Não estamos lhe ouvindo, JB. JB, a gente não está lhe ouvindo. Agora seu microfone está desligado. A mãe África me ensinou a ser diferente. A cor da nossa pele não define o nosso caráter. A cada 3 minutos, um adolescente negro é assassinado no nosso país. Boa noite, minha querida Desterro. Eu me chamo João da Cruz de Souza. Nasci em Desterro em 24 de novembro de 1861. Fui apadrinhado pelo Marechal de Campo Guilherme Xavier de Souza. João da Cruz é o meu nome de batismo, porque João da Cruz é o santo do dia. E Souza, herdei do meu padrinho, Marechal Guilherme Xavier de Souza. Nem mais escravos, nem mais senhores. Jesus desceu a regiões celestes, fez das sagradas perfumosas vestes, com cidades de luz, para tantas dores. A terra toda arrebentou em flores, quando haviam cardos e ciprestes, quando eram tristes, solidões agrestes, brotou a vida cheia de esplendores. Então, Jesus, que em todo o mundo viveu o amor ser nobre, ser profundo, falou então a eternas gerações. Homens, a natureza é apenas uma. Se não existe distinção alguma,
por que não se hão de unir os corações? Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra toda, sua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e vibrete em estrela de terror. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica. Os teus espasmos, que imortal de louco. João da Cruz de Souza. Para João da Cruz de Souza, sua arma era a arte das palavras. Eu acho que a conexão do JB deve ter dado um problema aí. Não sei se ele está tentando voltar. Ele estava dizendo que a arma do Cruz de Souza é a arma da palavra. Né? Acho que para a gente na universidade diz muito também. Né? JB está conseguindo... A conexão dele a gente está acompanhando aqui, está oscilando. JB, sua conexão caiu. Agora abre o microfone. O áudio agora a gente não está lhe ouvindo. Está fechado o seu microfone. Está ouvindo? Agora sim. Sim. Você fala. Mais uma vez. Então, gente, boa noite a todas. É um prazer estar com vocês. E falar de Cruz de Souza é falar com emoção, é falar com respeito, esse grande simbolista, marco da cultura, da literatura no nosso país. Então, desde já agradeço a todas e bom trabalho a todos vocês. Então, JB, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente, né, no Departamento de Serviço Social, junto ao programa de pós-graduação, também trazendo um pouco, né, desse grande poeta e simbolista catarinense, brasileiro, e também você como técnico cultural da Fundação Franklin Cascais, né, que é uma secretaria do município de Florianópolis que precisa mais investimento, mais valorização, né, então obrigado, né, pela disponibilidade a você e toda a secretaria, a Fundação Franklin Cascais do município de Florianópolis. Né, você está convidado a permanecer com a gente, enfim, fique à vontade. Infelizmente eu tenho um compromisso, mas desde já agradeço o convite a todos vocês. Ok, já está. Então, né, com a mensagem aí, a partir da poesia, né? Do Cruz de Souza, a gente dá continuidade à nossa programação, né? E nesse momento nós convidamos a todos para acompanhar, né, as atividades dessa semana, né, de integração da graduação e da pós-graduação. Todo o detalhamento da programação ele está divulgado nas nossas redes sociais aí, né, do programa de pós-graduação, da coordenação do curso de graduação, né? Redes sociais, Facebook, Instagram, né? Na página também. Então, os links de acesso para as atividades. Né? Gostaria de fazer um destaque, um convite especial a todos aqui que estão nos acompanhando, né? Especialmente para participar das sessões temáticas
simultâneas nos dias 26 e 27, a partir das 8h30 às 11h30 da manhã, né? Então, nós teremos sessões temáticas, onde serão apresentados os trabalhos, né, dos discentes de graduação, da pós-graduação e dos egressos, junto com os docentes, nos seguintes temas: políticas sociais, classe, raça e gênero, Estado e universidade, formação e trabalho profissional, trabalho e classe. Então, especialmente nessas sessões temáticas simultâneas, agora nas manhãs dos dias 26 e 27, a terça e quarta-feira. E para dar continuidade aos trabalhos dessa noite e dessa integração, eu convido a professora Simone Sobral Sampaio, a professora Beatriz, né, que vão dar continuidade aí com a nossa convidada, a professora Sandra. Então, passo a palavra e a coordenação dos trabalhos para as duas. Então, né, e Sandra também, né, uma saudação, depois a Beatriz e Simone vão, né, fazer melhor a saudação em nome do nosso programa, mas a gente já agradece, né, em nome da graduação e da pós-graduação, todo o carinho e da sua disponibilidade. Okay. Então, Simone, Beatriz. Boa Boa noite. noite, queridos. A gente tem um jogral, né, Simone? Agora você fala. E olha, a gente sincronizou boa noite. Se saiu errado, porque tem delay, gente. A vida agora está cheia de delay. Eu não sei vocês, mas eu ainda estou muitíssimo impactada com o trabalho do JB e mais ainda, esse poema absurdo que ele trouxe para nós, né? O poema do Cruz e Souza está num livro que chama Pátria Livre. E esse poema é amor à liberdade, é igualdade. O poema é lindíssimo. Quando tiver muito ruim vocês aí, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, é só ler esse poema. Esse poema é muito forte e muito bonito. Obrigada, JB. Essa noite, então, abriu com um hino absurdo. Então, essa noite a gente pode tirar para comemorar. Comemorar é gesto que só se faz aos pares. E todo esse livro, todo o livro da nossa coletânea é feito aos pares. E eu digo isso como a primeira grande leitora dele. E acolhê-lo foi muito bom. Agradeço a todas as autoras, todos os autores que estiveram com Beatriz e eu nessa caminhada. E eu queria até dizer, esse filho também é da Sandra. Agora pensa que maternidade coletiva maravilhosa. É de muita gente. Muito obrigada. Obrigada antecipadamente em nome do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social por cooperar com a gente nesse trabalho, né? E eu queria lhe dar também umas boas-vindas com uma poesia da Cora Coralina. Então, você vai ter que começar a falar logo depois de mim, com Cruz e Souza e Cora, você dê seu jeito, Sandra, meu amor. Uma homenagem, né? Sandra, que é lá do Centro-Oeste, um chão que eu gosto muito e agradeço. Eu queria passar a palavra para a Sandra com a poesia da Cora Coralina, que trouxe só um pedacinho para também não tomar muito tempo. Diz assim: fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Obrigada, querida. A palavra é sua. Desculpa. Depois a Beatriz vai falar com a gente também. Assim que a Sandra acaba, ela passa a palavra para a Beatriz. E olha a sua. Então, eu quero partilhar dessa emoção, né, Simone? Agradecer muito o convite,
né? Saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Estudantes, professores, profissionais, egressos dessa escola, desse departamento tão expressivo, né? Que é o Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Quero cumprimentar a professora Tânia Regina Kruger, coordenadora do programa, né, abraçar, né, carinhosamente, né, nós que estamos aqui, a professora Beatriz, você, Simone Sobral, né, que percorreu, né, do seu Pará, não é isso? Do seu Pará, Goiás, né? Enfim, fazendo esse percurso até se instalar, né? Eu nunca vou dizer definitivamente para você, viu, Simone? Né? Vai se instalar em Santa Catarina, na universidade, cumprimentar as estudantes Aline Matos, do programa de pós-graduação, a Bruna Silveira, da graduação, cumprimentar o JB, parabenizá-lo pelo poema, agradecer pelo poema e dizer que eu aceitei o convite com o mesmo espírito que você acabou de dizer, Simone, da comemoração, né? De comemorar 20 anos desse programa, comemorar a formação em serviço social num campo que tem sido tecido e construído numa prática profissional, numa organização política, acadêmica, né? Pautada pela perspectiva coletiva, né? Então, esse programa pertence a uma história, né? Pertence à história do serviço social brasileiro e contribui, ao mesmo tempo, com essa história, né? Então, eu também acho que hoje a noite é para comemorar, né? Não só pelas profundas dificuldades, não só por tudo aquilo que implica consolidar um programa de pós-graduação, né, no Sistema Nacional de Pós-Graduação nesse país, mas, sobretudo, pela importância, né, vamos dizer, pelos aspectos que nos ligam à educação, né, a educação superior e a educação pós-graduada no nosso país, tão importante, tão necessária e ainda tão distante para milhares e milhares de brasileiros, né? Se chegar à graduação para ainda um quantitativo muito inferior àquilo que o PNE propôs, né? O Plano Nacional de Educação, né? Alçar a pós-graduação ainda é para, né, poucos, né? E as dificuldades que temos enfrentadas são muitas. Mas, para além do contexto mais recente que abarca a pós-graduação, a CAPES, CNPq, eu creio que pensar os 20 anos do programa e comemorar é comemorar também, né, todas as lutas para a consolidação de um sistema nacional de pós-graduação nesse país, em que a área do serviço social tem uma atuação e uma contribuição efetiva, desde o seu reconhecimento como área de conhecimento, né, desde o reconhecimento do serviço social como área, já no final dos anos 60, mas no início da década de 70, o que levou à criação do nosso primeiro programa no Brasil, que foi o programa de pós-graduação da PUC São Paulo, né? Então, é comemorar, né? Comemorar no luto, é comemorar no contexto da pandemia, é comemorar resistindo, né? E é comemorar plantando pedras, né? Como construindo caminhos, né? Nesse sentido, eu acho que hoje é uma noite muito especial para todos que participam da história do programa. E quero, então, com grande emoção, agradecer, né, os 2 convites que me foram feitos pelo programa, né? Dar um parecer com apreciação geral para os originais, né, do livro, né, Serviço Social, Direitos Humanos e Questão Social, e participar hoje de seu lançamento, com certeza, como já disse, um momento muito especial de comemoração dos 20 anos do programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Parabenizo, né, em nome também do Colegiado de Serviço Social da PUC Goiás, né, que trago aqui a saudação das colegas do Serviço Social aqui da PUC e a todos, professores, estudantes, egressos da graduação e pós-graduação, equipe editorial da UFSC, pela publicação do livro e realização do seminário de divulgação integrada,
divulgação científica, integração, graduação e pós. Né? Sinto-me muito honrada e emocionada em participar da abertura do seminário e parabenizo o Departamento de Serviço Social pela rica programação. Programação essa, Beatriz, que divide comigo, né, que, né, de alguma forma, o que está colocado no programa, né, pensar a produção do conhecimento no programa. Toda a programação traduz, expressa, né, traz, né, para o debate, durante as mesas, né, os painéis temáticos, um olhar, né, uma socialização, uma divulgação e projeta, eu diria assim, né, uma possibilidade de perceber linhas, tendências, convergências, aspectos relevantes que têm marcado a produção do conhecimento, a pesquisa e a produção do conhecimento na pós-graduação do programa, também olhando para esse percurso na graduação. Então, eu vou ficar com um pedacinho dessa tarefa, mas todo seminário tem, no meu entendimento, esse percurso, né, de olhar para a produção do programa, da graduação, como que se indagando, né? Qual a relevância, qual o sentido e o que construímos nesses anos. Né? Poder também olhar as produções, né, dos alunos da graduação e da pós, né, compondo, né, esse amplo processo de formação e de produção do conhecimento do serviço social brasileiro. Quero saudar a todos e todas que nos acompanham na representação de pessoas que me são muito queridas e importantes na minha trajetória e que integraram ou integram esse programa. Simone Sobral, Beatriz Paiva, Ivete Simeonato, Vânia Manfroy, Jaime, Ricardo Lara, Roberta Traspadini, Tânia Kruger, Vera Nogueira. E a minha homenagem a todos e todas é dedicada à amiga fraterna, referência na vida e muito amada Ana Cartacho. Os estudos, né, que eu tenho feito ao longo desses últimos 20 anos, eu diria, né, sobre pesquisa e pós-graduação em serviço social, eles me possibilitam eu falo proximidade, né, com a história e trajetória da formação em serviço social, em particular sobre a trajetória de programas de pós-graduação da nossa área, né? Estudos sobre desafios, superações, tendências, né? Análise entre produção do conhecimento e agenda socioprofissional, né? São estudos que desenvolvi desde o mestrado e que têm marcado a minha produção científica. Né? E neste percurso eu compartilho das análises que realçam, né? Que realçam a avaliação de que a pós-graduação na nossa área significa a dinamização da pesquisa, a produção do conhecimento e de um acervo cultural que sedimenta a teorização profissional, promove a visibilidade acadêmica, a permeabilidade, a pluralidade e o desenvolvimento de tendências teórico-metodológicas. Nesse percurso, né, vamos dizer, de 50 anos da pós-graduação brasileira, a profissão assegurou coletivamente, né, a ampliação dos cursos estrito e lato sensu, a expansão e criação de novos cursos nas diferentes regiões do país e a cooperação internacional. A pós-graduação diversificou os instrumentos de difusão de teses e dissertações por meio da criação de periódicos da área e veículos de publicação, como livros, revistas, artigos, e também expandimos muito, né, a nossa participação em eventos com comunicações da nossa profissão, além de consolidar o nosso Encontro Nacional de Pesquisa em Serviço Social, o ENPES. Né? Nós temos uma referência histórica dessa trajetória, que é a revista Serviço Social e Sociedade. Né? Uma revista que acompanha essa trajetória, revista especializada e representativa dos debates, embates sobre temáticas e tendências do pensamento social. A revista incorpora a agenda profissional, a agenda de lutas políticas e as grandes linhas nacionais de pesquisa, atualmente condensadas, no meu entendimento, nos grupos temáticos de pesquisa, no GTP da nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa.
né? Aqui fica a minha homenagem eterna a José Cortez Xavier, né? E eu faço essas considerações breves porque eu não tenho dúvida. Aliás, pelo contrário, eu estudei e consigo afirmar isso, que o curso de serviço social da Universidade Federal de Santa Catarina, com sua graduação criada em 1958, né, aqui na PUC é de 1957, fazer educação superior nos anos 50, né? Isso é pioneirismo. Né? E aqui em Goiás, sem nenhuma universidade naquele momento, né? E o programa, né, desde 2001, com o mestrado e o doutorado, criado em 2011, o curso de serviço social da UFSC participa do projeto profissional acadêmico e intelectual do serviço social brasileiro. Vou continuar um pouco nessa perspectiva de me relacionar, né, de apontar como é que eu trago a minha reflexão, a minha homenagem ao programa, né? Sou uma professora com fortes vínculos com a trajetória histórica de nossa profissão no Brasil. O serviço social é, na minha formação, muito mais do que uma profissão. Em nosso projeto coletivo de serviço social e nas dimensões complexas da profissão, teórica, técnica, ética, política, estética, cultural, estão enraizados os sentidos e a direção do meu trabalho cotidiano e o compromisso com o projeto ético-político profissional no contexto da educação, da profissão e das lutas da classe trabalhadora. Por esta minha trajetória e por como ela se inscreve na história, né, na trajetória da profissão, nós nos encontramos na trajetória e na história de construção e maturação do serviço social da Universidade Federal de Santa Catarina, no trabalho de docentes, discentes, técnicos administrativos, egressos e profissionais da área. E nos fortalecemos coletivamente em seus objetivos de formar e qualificar profissionais, pesquisadores, docentes e profissionais para a pesquisa, o ensino, o exercício profissional no serviço social e áreas afins, capacitando para atuação no âmbito das políticas sociais, públicas e privadas. No processo ético-político, como nos fala Bia Bramides, o programa criou e consolidou a revista Catálise desde 1997, um periódico semestral com circulação nacional e internacional. A Catálise, essa revista, né, altamente qualificada, é uma revista totalmente incorporada à literatura profissional, referência para a formação em todos os níveis e catalisadora de temáticas, debates, questões que desafiam o pensamento, o conhecimento e o nosso trabalho profissional, sem concessões ao relativismo, ao pragmatismo utilitarista e ao irracionalismo subjetivista pós-moderno. Com essa saudação e com esse meu jeito de homenagear a todos que constroem a história desse programa, né, vamos então ao livro, né, e à produção do conhecimento do programa, né, tentando buscar aí, a partir do tema central do livro, Serviço Social, Direitos Humanos e Questão Social, né, olhando para os artigos, para a produção que o livro nos apresenta, problematizar questões que, de fato, né, põem em debate, né, questões da profissão, alcança as dimensões dos direitos humanos e coloca os limites da questão social, né, na ordem do capital. Uma questão que não tem, é insolúvel na ordem do capital, né? Parabenizo as professoras Beatriz Paiva e Simone Sobral pela organização do livro. Cumprimento os professores, egressos e estudantes, autores dos artigos que integram a publicação, assim como parabenizo-os por suas pesquisas, dissertações e teses. Vou beber uma água. As minhas considerações sobre a coletânea, sobre os artigos, sobre a produção que está condensada, né, no livro,
objetivam realçar o tema fio condutor das produções e motivar a todos e todas para sua leitura calma e demorada. Convoco a todos para ler devagar. O livro é um lugar onde a gente precisa demorar, né? E este é um livro que merece que a gente se demore, que a gente demore e leia devagar. Importante observar que o livro está ancorado, né? Agora, tratando um pouco do perfil dessa obra, né? Na área de concentração e linhas de pesquisa do programa, está composto de temáticas, estudos e investigações desenvolvidas por pesquisadores, discentes e docentes, como já foi aqui informado, né? O livro compõe, né, dos resultados, apresenta os resultados de investigações de diferentes objetos de estudos, de pesquisa empírica, teórica e documental. São dissertações, são investigações, como já disse, né, integram muitas dissertações e teses, portanto, são fruto de pesquisa, de um processo de formação longo, tanto no mestrado como no doutorado, mas também pesquisas de pós-doutorado, pesquisas conduzidas, né, por professores, às vezes por longo período, né, daquilo que eu pude identificar. Observo, né, a importância do conteúdo geral do livro, né, ser acessível para o público acadêmico e não acadêmico. Acho que isso é também importante em termos de negacionismo, relativismos, né? Nós, né, parte desse público, né, que temos hoje, né, em mãos, né, uma obra que contempla, né, fontes nacionais e internacionais, fontes documentais, né, que faz referência às produções bibliográficas, dialoga com a produção da área e referências bibliográficas do serviço social, temos um vasto conteúdo para pensarmos, né, o serviço social, os desafios aos direitos humanos e as dimensões que agudizam as expressões da questão social na contemporaneidade, né? Portanto, o livro, né, nos permite, né, observar algo que considero muito importante, né? É que os temas e os conteúdos, por isso eu entendo que o programa ele tem uma inserção, né, na profissão e na produção nacional do Serviço Social Brasileiro, porque o livro nos apresenta, né, um alinhamento da produção científica e intelectual do programa de pós-graduação com o compromisso do serviço social de desenvolver investigações sobre as velhas e novas problemáticas que marcam, que desafiam o nosso trabalho e a formação profissional, compreendidas no contexto latino-americano, na conjuntura e nas particularidades sócio-históricas do Brasil. Em tempos de, né, estudos, né, que eu quero reafirmar aqui, que eu acho que é fundamental, são estudos que não abrem mão, né, de apanhar os seus temas numa perspectiva de totalidade, historicidade e da lógica do movimento real dos seus objetos. Eu acho que isso implica, né, um método, uma teoria que se articulam, né, nos fundamentos do materialismo histórico dialético e de todas as outras áreas do conhecimento, né, ou teorias que nos permitem aprofundar, complementar, ampliar, né, o estudo dos nossos objetos de investigação. A coletânea é uma significativa contribuição ao debate coletivo e público. Mais uma, né? Esse programa tem nos dado muitas contribuições teóricas, literárias, na literatura profissional, e eu não posso deixar de registrar a história de profissionais desse programa na construção, desde a Constituição de 88, né, nas políticas públicas de forma geral, mas em particular no processo de aprovação da LOAS e construção de todo o sistema, né, único de assistência social. Dessa escola, com certeza, muitas ideias, muitas propostas, muitas estratégias foram fundamentais para que a gente pudesse ver nesse país, né, a construção de um sistema único de assistência social como expressão da seguridade social.
Por isso, também podemos compreender, né, por que essa coletânea, ela né, o potencial, as possibilidades, as competências, vamos dizer assim, mais do que competência, né, as inteligências, eu prefiro dizer, né, que esse programa reúne, né, traz para o livro estudos, né, no domínio da área do serviço social, políticas públicas e áreas afins, né? Então, essa relação entre a nossa produção como área e o serviço social brasileiro, ele toma para si as sub-áreas da política social e da política pública como campo de produção do conhecimento. Assim como a arquitetura abriu para o urbanismo, entendeu? Assim como a geografia abre para a geografia urbana, né? Nós ampliamos dentro da nossa área os nossos campos, né? As nossas sub-áreas, eu diria assim, de produção do conhecimento, né? Principalmente sobre a política social. O livro, né? Como vai ser ainda reforçado e apresentado aqui, estão as três partes que organizam o livro, nos permitem pensar, a partir dos artigos, sobre as questões do direito, sociedade civil, políticas sociais na América Latina, serviço social, ética e formação profissional, questão social, trabalho e emancipação humana. Na atual conjuntura, né, eu tenho colocado essa questão muito, né, da pandemia, do quadro do coronavírus, né, e que a biologia, as ciências, né, da vida, chamando assim, a saúde, rapidamente tiveram que passar a produzir conhecimento, a publicar, né, e penso que as humanidades e as ciências sociais e o serviço social no campo das ciências sociais aplicadas, né, já iniciou nesse processo. Eu já me deparei com vários trabalhos dentro da nossa área que estão já estudando impactos da Covid social, né, deixando já registrado para quem daqui, né, 20, 30, 50, 100 anos ler esse tempo, encontrar, né, estudos da nossa área no calor, durante os acontecimentos, né, pensando principalmente a relação, né, como a Tânia colocou aqui, né, o que essa pandemia representa, né, para a nossa realidade e para a maioria da população brasileira, além dela em si, né, é uma tragédia, né, a realidade brasileira no que diz respeito às formas de enfrentamento da crise sanitária, né? Tudo isso que nós estamos ouvindo e que já foi aqui mencionado, né, também fazendo referência ao trabalho fundamental dos profissionais que estão na linha de frente do Covid. Né? O programa já apresenta nesta revista, nesta publicação, né, estudos sobre os efeitos da crise sanitária com a pandemia do Covid, né, desde 2020, com a expansão do trabalho remoto, né, e ele vindo, né, de forma acelerada, como antecipação quase de processo para o âmbito da educação, né? Quer dizer, não bastava todo o processo de expansão que nós enfrentamos pegando a nossa área com a educação à distância e tudo que ela representa no campo da educação mercantil privada, né? A expansão do trabalho remoto nos alcançou a todos, né? Públicos e privados, né? Nesse momento. Né? A incorporação amplificada das tecnologias de informação e comunicação e as contradições estruturais de políticas sociais precarizadas e sucateadas. Nesse contexto de crise sanitária, encontramos no livro estudos sobre os redimensionamentos da política de assistência social e os impactos em sua condição estratégica de assegurar o direito social. Né? Quando olhamos, né, toda a financiarização né, a transformar, né, o auxílio emergencial por meio, né, dos serviços bancários, tem um impacto profundo por fora do Ministério, por fora do controle social, por fora do Sistema Único de Assistência, mas sem prescindir daquilo que a gente sabe que aconteceu e acontece,
do trabalho de todos os profissionais que estão nos CRAS, nos CREAS, nos centros de referência e que foram fundamentais para que a população tivesse, né, as condições de acessar, né, o chamado benefício emergencial. Nas produções do programa, organizados no livro, os fundamentos teóricos e históricos sobre o modo como a crise estrutural do capital afeta a totalidade da vida social, acho melhor do que eu falar isso, o livro fala, né, como esta crise, né, estrutural, sistêmica, econômica, política, social, ambiental, né, que caracteriza a atual crise do capital, ela afeta a totalidade da vida social e se conecta às análises, né, e se conecta ao neoliberalismo, ao neoconservadorismo, ao desmonte dos direitos sociais, aos ataques às políticas sociais, às políticas de austeridade econômica, à proteção e desproteção social, à questão da ideologia, trabalho, renda, desemprego e pobreza. Sobre todas essas questões, nós encontramos referências, estudos na coletânea. Os estudos sobre as particularidades do Brasil no contexto de um governo ultra-neoliberal, conservador e de fundamentalismo religioso de mercado demonstram, né, os impactos de políticas de redução de financiamento das políticas sociais, em especial da Seguridade Social e Educação. É um texto, é um livro denúncia, é um livro resistência já sobre os efeitos da PEC 55, a emenda do fim do mundo, que prevê 20 anos sem novos investimentos nas políticas públicas e nas políticas sociais em particular. Importante contribuição do programa com a produção de trabalhos e ensaios sobre temáticas e abordagens inseridas em diferentes contextos e países, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, com exame de desafios e semelhanças quanto à realidade da cooperação transfronteiriça, a democracia, a política social e proibicionismo, tendo em vista as conexões com os direitos, sociedade civil e as políticas sociais na América Latina. Produções com abordagens sócio-históricas sobre as relações desiguais, né? Questão desiguais de gênero, raça e classe, acentuando a opressão, a exploração das mulheres e as questões relacionadas à família, ao familismo e à judicialização das políticas sociais. Destaco ainda os estudos e produções sobre a formação e mercantilização da educação superior, né? Então, serviço social, direitos humanos, direitos sociais, né, e questão social, compondo esse fio, né, condutor de todo o livro, né? Nesses trabalhos, a formação e a mercantilização da educação superior no país e na região e no estado, né, de Santa Catarina é analisada tendo em vista as tendências no mundo do trabalho e na profissão, serviço social e temas emergentes. Trabalhos que examinam e reafirmam a necessidade de, em tempos de pandemia, assegurar e ampliar a defesa de políticas sociais, justamente pelo agravamento da situação econômica da classe trabalhadora e de milhares de desempregados e em situação de pobreza e miséria no Brasil. Os temas, né, eu estou fazendo o maior convencimento possível para que todos leiam, esse é o meu convite, né? E o convencimento passa pelo conteúdo, né? Os temas e trabalhos produzidos formam um painel de artigos, análises que privilegiam estudos teóricos de autores clássicos e contemporâneos sobre as relações sociais de classe, raça, etnia, sexo, nas dinâmicas e contextos internacionais e os processos materiais e ideológicos de exploração, dominação e opressão capitalista na América Latina. Nessa direção, são produções, são trabalhos com abordagem sobre a questão do Estado, né? Tratada com abordagem sobre a questão do Estado na tessitura particular da América Latina, com base no binômio desenvolvimento e dependência no capitalismo tardio.
quero quase concluir, né, realçando que o livro Serviço Social, Direitos Humanos e Questão Social possui, pelo seu conteúdo e por aquilo que ele representa, né, todo o trabalho educativo, todo o trabalho formativo, toda a produção coletiva, todo o desempenho de cada pesquisador, toda a pesquisa desenvolvida, quer dizer, um livro, ele materializa um enorme trabalho anterior, do ponto de vista do fazer intelectual, do ponto de vista do pensamento, né? Em tempos em que a universidade está sendo chamada para mostrar impacto, resultados e negócios, falar de um livro que resulta daquilo que é essencial na universidade, que do nosso trabalho, que é a formação, né? É muito especial e é muito importante. É muito importante. Esse livro resulta do processo de formação construído nessa escola, né? Por sujeitos e atores que em 20 anos, no programa, no caso, dele participaram e participam. Por isso, o livro expressa, né, uma trajetória de 20 anos. Né? Procurou, né? Imagino que as organizadoras se esforçaram muito para dar conta dessa representação, né, dessa aproximação que não cabe num livro, né, Bia? Não cabe num livro, né? Fazer as escolhas, buscar os autores, mas ele quer ser representativo dessa história de 20 anos. Né? E nesses 20 anos, se pensarmos o país, o mundo, mas particularmente o país, né? Nós temos muitos elementos para problematizar e analisar. Né? Este é um período que permite-nos pensar sobre as políticas de Estado para a pesquisa e o desenvolvimento. Quais foram as estratégias? Quais foram os programas? Quais foram os recursos? Né? Quais foram, né, não só os processos de avaliação, mas também os processos de regulação da educação e da pós-graduação? Quais foram as relações, né, as políticas de Estado mesmo, né, que vinculam a pesquisa ao desenvolvimento não só econômico, mas ao desenvolvimento social? Né? Os nexos entre ciência e soberania nacional, entre democratização e elitização no acesso e permanência à educação em todos os níveis, e muito mais. Né? À luz da história, nós somos convocados a pensar radicalmente, e esse livro, né, contribui com essa radicalidade, sobre o que temos hoje, depois do golpe de 2016, depois do governo Temer e o desgoverno ultraneoliberal e proto-fascista de Jair Bolsonaro, sustentado por uma elite burguesia conservadora e colonizada pelos grandes capitais. Vivemos um tempo de destruição diária da institucionalidade do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, construído com muitas lutas no país. Né? Movimento em defesa da universidade, defesa da escola pública, enfim, todos os movimentos pré-1988, todas as lutas para a consolidação daquela dimensão universal da educação previsto, né, na Constituição de 1988, que não foi incorporado totalmente na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases. Vivemos um tempo de ataques às universidades públicas, eliminação de programas e desfinanciamento do Programa Nacional de Assistência Estudantil, asfixia financeira das instituições, cursos, programas e projetos, rompimento com o Pacto Federativo que rege a Constituição Federal de 1988 em quase todas as áreas, transformando o orçamento público em moeda de troca pelo apoio de parlamentares, não só do Centrão, mas principalmente, que representam o que há de mais indigente e atrasado no Congresso Nacional. Na nossa resistência e lutas coletivas, indagamos, e o livro trilha esse caminho. Quanto vale a ciência? Indagação que nos leva à manifestação convocada para amanhã, dia 26,
por diferentes entidades da educação superior pública, né? Quanto vale a ciência? É a pergunta que nós todos fazemos, né? Quando nos colocamos diante dos nossos trabalhos, dos nossos objetivos, da nossa dedicação de vida inteira à educação, né? E à pesquisa. Nossa luta em defesa da ciência faz parte da luta para derrubar esse governo e reconstruir o país. Eu quero agradecer muito o convite, né? E sei que a expectativa, né, talvez fosse outra, né? Mas eu sei que esse é um momento, né, de reafirmar a nossa direção social, a direção social do nosso projeto ético-político, o nosso compromisso histórico e imediato com a classe trabalhadora, né? Nos marcos, né, da nossa organização, da nossa formação, da nossa ética profissional, nas nossas alianças, nas nossas pautas. Então, eu creio que eu entendi que essa seria a melhor maneira de homenagear a todos que compõem a trajetória do programa, do curso de serviço social da Universidade Federal de Santa Catarina, e deixar um forte abraço diretamente daqui de Goiás, né? Daqui de Goiânia. Mas eu não posso encerrar sem antes, Simone, trocar com você uma poesia da Cora Coralina, né? E é assim que eu quero encerrar essa noite, porque essa noite é de comemorações, né? É de comemoração de uma história, de uma trajetória e de festa para os seus sujeitos, né? Então, eu encerro dedicando ao trabalho árduo, coletivo e de resistência do Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, um poema de Cora Coralina. Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e reconstruindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Para que esse livro esteja sempre sobre a mesa e nunca na gaveta. Um grande abraço, gente. Muito, muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço. E viva a vida, né? E viva a vida. Obrigada, querida. Muito obrigada, Sandra. Vontade da gente fazer. Que coisa mais linda. Eu falo, vou no meu jogral com a Simone aqui, eu tenho a alegria de seguir a sua explanação, mas, na verdade, eu queria subverter um pouco essa lógica e reiniciar, né? E dizer por que a gente trouxe a Sandra aqui. Eu acho que agora que a gente te assistiu, a gente pode dizer com mais clareza que foi uma honra muito grande a tua generosidade e o seu trabalho gratuito, né, de ler os originais, de nos ajudar no burilamento desse material e nos sancionar academicamente junto à nossa editora para a publicação do nosso material num tempo recorde, no meio das suas férias. E a gente não cansa de te explorar, e a gente precisava te ouvir, porque ao ler o seu parecer a gente ficou muito comovida e muito feliz, né? Então a gente queria dividir essa tua perspectiva com os nossos estudantes, muitos aqui, né? Estamos em 170 participantes, autores do livro, que devem estar tão honrados quanto nós com a sua apreciação crítica rigorosa, mas que não deixa de ser generosa, né, Sandra? Sandra é uma professora que tem uma trajetória linda no serviço social, né? Não é só professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mas é uma grande militante da nossa categoria.
Conheci a Sandra na construção e depois na luta pelo ANAS, né, nosso sindicato nacional, pela luta pela construção da BEPS, a luta no debate do currículo, a luta pelo código de ética, a luta pela lousa. A gente vivia sempre trombando em tudo quanto era canto, porque a gente passava, né, os anos 80 e 90 nesse processo importantíssimo que foi de dar formato ao serviço social nesse intervalo rápido que tivemos aí de desmonte do conservadorismo, de enfrentamento do conservadorismo na nossa profissão. E é uma honra para nós ter a sua mirada, a sua análise profunda, agora como uma grande gestora, né, da educação, uma professora muito importante na PUC e uma coordenadora do programa de pós-graduação e uma pesquisadora na área da formação profissional que muito nos honra, né, nacional e internacionalmente. Então, eu queria fazer essa fala agora porque eu acho que agora todo mundo já sabe, né, porque te ouviu antes. E eu não precisaria nem rememorar esse teu caminho, mas é importante porque não é qualquer pessoa que pode fazer uma análise como a que você fez, né? Esse material que a gente oferece gratuitamente também para o público, e é muito legal que a gente ainda tenha essa possibilidade na Universidade Brasileira, né, de produzir obras acadêmicas e não entrar no circuito comercial diretamente. Nosso livro é um livro gratuito, ele ainda é um livro 100% online, mas a gente também está pensando em fazer uma edição impressa dele para poder, né, guardar o registro dele em papel, que é muito importante também, para que a gente possa ler com calma, né, e guardar na gaveta e tirar da gaveta, porque esse ato é um ato de amor muito importante pelo conhecimento, pela educação, pela produção acadêmica. Então, a gente tem esse sonho também agora pela frente. Nessa minha fala de agradecimento, eu vou incluir o agradecimento também a todos os autores e autoras do livro que atenderam um chamado urgente nosso. A gente tinha prazo que não acabava mais, era tudo na correria, não foi só a Sandra que foi incomodada, a gente foi inconveniente, desagradável com muitas pessoas. Eu queria pedir desculpa também pela minha gripe, que minha saúde não está nada bem, enfim, estou super gripada e eu vou ficar tossindo, por isso que eu tenho que falar rápido agora eu vou precisar parar. Mas agradecer muito os autores, né, e as autoras, porque a gente teve um desenho do livro que já é um desenho que está sendo construído ao longo do programa, né, nesses 10 anos. Um programa todo do século XXI, eu fui fazendo as contas, eu falei, nossa, a gente é muito novinho. A gente tem 20 anos, a gente está aqui no século XXI já, um programa... E a gente não é tão novinho, né, Sandra? Então a gente fica... Não é tão novinho mais, então a gente fica assim achando que coisa boa que a gente conseguiu, em 20 anos, imprimir um espaço acadêmico como o PPGSS da UFSC. Ai, que vergonha, daqui a pouco eu passo para a Simone. Desculpa, gente. Que tem a capacidade de construir as análises que a gente conseguiu reunir nessa obra. Eu vou ter que concluir, Simone, aí tu pega e encerra para mim, porque vai indo assim e eu não consigo mais falar. Eu tenho um tetozinho de 10 minutos. Beatriz, tu encerra, porque encerra é muito tempo. Encerra tu. Você não para de tossir, desculpa, gente, coisa feia. Mas, enfim, vou parar então, vou parar de falar e vou encerrar. Mas agradecer muito, a gente queria passar o livro aqui, Simone, não sei se tem um tempinho, a Gabi baixou e você pode só apresentar para os nossos estudantes da graduação, que também estão nos assistindo, que muito nos honram, a carinha do nosso livro, o sumário. E com esse agradecimento que eu faço, então, aos nossos autores, pedindo também desculpa por tudo aquilo que a gente... Fazer um livro em plena pandemia, né? Parar o tempo, escrever e buscar as informações que a gente precisava para dar o conteúdo bonito que a gente conseguiu dar. Importante. Então, cada professor do programa escreveu o artigo com um orientando, com um egresso, e a gente fica muito feliz
de estar apresentando o público. Então, acho que é o quarto, quinto volume da nossa coletiva. Quarto volume. Simone e Gabi, eu não sei se vocês querem apresentar, eu vou ter que... Eu só queria falar uma questão. Eu acho que aqui o microfone, Bia. Pega uma água, minha flor. Descansa aí. Posso, Simone, falar antes de você encerrar? É que, assim, eu penso que a Beatriz falou algo que é importante, né? Quando a gente olha, já foram 20 anos, né? Eu pertenço a um programa de pós-graduação que vai fazer 15 e sei das dificuldades que está sendo hoje avançar no sistema de pós-graduação. Né? Nós temos uma região que demanda por formação de mestres e doutores e nós não temos quadros, não temos doutores, inclusive, que queiram, de fato, se estabelecer na cidade, né? Na região. Todos os doutores da região estão empregados. Então, assim, e você corre, toda a quadrienal corre o risco de ser fechado. Ou seja, você tem existe a necessidade, você oferece o serviço, toda a quadrienal você vive da ameaça de ser fechado. Até por ser de uma particular e não ser de uma pública, né? Mas principalmente pelos aspectos do desempenho mesmo, né? Então, eu sei o quanto ficou mais difícil nos últimos anos consolidar um programa. Mas mesmo assim, Bia, eu acho que nós temos uma história em comum. Vocês aí e nós aqui na PUC. Os nossos programas nasceram de graduações consolidadas, maduras, com experiência acadêmica, com experiência na docência. Então, eu quero aqui deixar meus parabéns, meu reconhecimento ao curso de graduação da escola, né? A pós-graduação que nasce, né? Destas graduações que no Brasil foram pioneiras, né? Tiveram também um papel difícil para se consolidar, mas elas tinham uma referência inspiradora, né? Um campo pedagógico construído, docentes com experiências de formação. Então, eu acho que esses 20 anos também se deve, né? O avanço, a consolidação, a expressão, a importância do programa. Eu costumo dizer que alguns cursos no Brasil se tornaram escolas de pensamento, né? Tornam-se escolas de pensamento. Mas, assim, da PUC São Paulo não tenho dúvida, né? Mas, no caso, eu acho que vocês nasceram de uma graduação com história, trajetória e efetivos serviços prestados à educação superior e à formação de assistentes sociais em Santa Catarina, né? E isso também marca a pós-graduação. É verdade, querida. E eu vou aproveitar, agora encerrando totalmente para passar para a Simone, agradecer as nossas pioneiras no programa, que é a professora Ivete Simeonato, professora Regina Célia Tamazo Mioto, professora Vera Nogueira, e outras que já não estão no programa, né, e que são muito importantes, professora Catarina, enfim. Homenagear a professora Cristina Matos Costa, que era a nossa chefe, que foi muito importante para o programa acontecer. Então, a gente tem a sorte de tê-las conosco até hoje, e isso é muito importante, e acho que o livro vai mostrar isso, porque a presença dela no livro traz esse acúmulo, essa consolidação que não foi criada de uma hora para outra e que nos permite, né, caminhar com segurança para os próximos 20 anos. Eu não sei se eu estarei aqui por causa dessa gripe, mas, de qualquer maneira, eu espero que todos estejam. Beijo grande, vou passar para a Simone. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada. Beijo a todos que estão conosco aqui hoje. Gente, eu vou quebrar o galho da Beatriz e vou encerrar, tá? Porque vocês estão vendo que ela não está em condições. Mas eu quero deixar registrado que encerrar um encontro tão bonito não é uma tarefa lá das mais fáceis. Novamente agradeço imensamente a você, Sandra, que a cooperação caminhe, né? Para nós é uma estratégia importante para a gente pensar. Vamos se fortalecer. Não temos muita saída, não, e é o melhor caminho. Agradeço também a todas as pessoas que estão aqui ouvindo a nossa felicidade e comemoração em lançar essa coletânea iniciada pelo professor Helder.
Ele é o número 0, porque depois a Edufsky fez a coletânea 1, 2, do outro jeito, enfim. Mas na história que fique registrado, né, que a coletânea é iniciada pelo professor Helder. E agradeço e desejo uma excelente semana para todas nós. Que a semana de integração siga bem, siga forte e até amanhã, que ela continua. Olha só, antes da Simone, agora já virou uma confusão, né? Então, só para agora, Simone, a Gabi tinha preparado o sumário. Eu queria ler o nome dos autores. Você não pode ler para a gente? Eu? Não, lê aí. Tá, Beatriz, são milhares de autores. Aí a Beatriz. Não, mas a Gabi está com eles aí, amor. Ela quer que a gente vá à noite. Não, está previsto ter um debate. É porque eu não consigo ler, Bia. Ah, então tá bom. Pode deixar que eu leia, né, Sandra? A gente vai... Ler. É porque eu tenho problemas para ler assim, gente. Uma não enxerga, a outra tosse. Vocês veem que a gente não é morto. Ainda bem que ele saiu dessa coordenação. A gente dividiu o livro, como a professora Sandra já nos mostrou, em 3 partes, que são as linhas do programa de pós-graduação em serviço social. E o primeiro artigo é da professora, é da Clara Martins Nascimento, a nossa querida Clara, doutoranda, acabou de estar fazendo uma cotutela muito importante na Espanha. A Clara é professora já também na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O pessoal me ajuda aí no link, no chat. Não sei se a Clarinha está aí. E a professora Ivete Simeonato. O artigo chama Ofensiva Privatista da Universidade Pública Brasileira, Base Ideológica e Disputa de Hegemonia. Lindo. Todos são lindos, né? Depois a gente tem o professor Cláudio, que é um egresso do nosso programa, professor o FJ UFOP, com a professora Regina Célia, que foi orientadora dele, Crise, Neoconservadorismo e Ideologia da Família. Depois a gente tem um trio aí muito, muito querido, a professora Vera, Maria Ribeiro Nogueira, a professora Helenara Silveira Fagundes, a professora Ineiva Terezinha Creus, que é professora também no Paraná, acho que é Ponta Grossa. Eu ia ler o título, mas a Gabi está com pressa, já vou correndo. O Matheus e a Sânia... Não, já foi, Tânia. Agora o Matheus e a Tânia. Drogas, Paradigma Proibicionista e Política de Saúde, Estudo sobre Brasil e Uruguai. O da Vera, Sistemas Sanitários, Cooperação Transfronteiriça e Direito à Saúde. São pesquisas importantíssimas, consolidadas, que a professora Vera coordena há muito tempo e muito importante para nós. Depois a gente tem um artigo da professora Maria Del Carmen Cortizo, com a Débora Ruviaro, Giovanni Berlinguer, intelectual orgânico da reforma sanitária. E aí uma galerinha muito querida, a Arone, a Bruna, a Eliane, a Joyce, a professora Liliane Moser, são alunas que integram o Unisfasp, mestrandas, né? Algumas já mestres. Política Social, Família e Gênero, Ciclos de Vida e a Responsabilização das Mulheres no Trabalho de Cuidado. E mais aí a gente ainda tem, essa é a maior linha do programa, né? A gente tem um artigo da professora Patrícia Zucco com a Maiara, se orientando, peso do corpo feminino, desproteção social e obesidade. E um da professora Kelly com a Ana Lu, reflexões sobre assistência social em tempo de pandemia. Da professora Michele Weiss e da Kézia, as contradições no processo de judicialização das políticas sociais. Pode ir, querida. Isso tudo é para agradecer a vocês, gente, e pedir desculpa, lembre-se. Conselhos Tutelares do Estado de Santa Catarina, Contradições entre Atribuições e Condições Objetivas da Proteção, que foi escrito pela professora Carla Bressan, nossa chefe de departamento, nossa anfitriã nessa semana, a Antônia Demétrio, nossa aluna, nossa mestranda, querida Florência também. A segunda parte, ela traz as pesquisas e análises da linha 2 do programa, que chama Serviço Social, Ética e Formação Profissional. Tem o primeiro artigo, que chama os dispositivos de produção das assim chamadas classes perigosas, da professora Simone, e junto com a Natália, com a Flávia, a Fernanda, e a Fernanda do Nascimento, elas são todas doutorandas, né, Simone? 2 doutorandas e 2 mestrandos. Depois a gente tem um capítulo, o artigo escrito com a professora Vânia, a Aline e a Nalá, 2 doutorandas, ensino superior, estágio supervisionado.
Você consegue ler? Então, ensino superior, estágio supervisionado em serviço social em Santa Catarina, aproximações sobre os campos de estágios registrados no CRES, 12ª Região, Vânia Manfroy, Aline de Andrade, Nala Sanches, seguido, eu não sei dizer quem, né? Mas é crenças pedagógicas, barreira para a docência com tecnologias da informação e comunicação, de Antônio Sandro e Helder Bosca Moraes Sarmento. Ainda nessa parte 2, característica do trabalho remoto de assistentes sociais no SUAS durante a pandemia da Covid-19, Mariana Pfeiffer, Cleide, Maristela Aparecida e Márcio dos Santos. A hora que você quiser entrar, Bea, fica à vontade. Eita, vamos lá forçar essa goela, né, Sandra? Pelo amor de Deus. Tem que ficar boa. Se o mês começou, eu não consigo trabalhar. A luta antirracista, essa é da parte 3, da linha 3, questão social, trabalho e emancipação humana. A luta antirracista como exigência ética política e reflexões de uma perspectiva latino-americana. Muito feliz que eu escrevi esse artigo com a professora Cristiane Luiza Sabino de Souza, que vai apresentá-lo para nós, professora do nosso curso, e o Cristiano Mariotto, nosso estudante doutorando. Depois do Código Napoleônico ao Stalinista, rastreando a modernidade pela experiência soviética, a expansão dos direitos sociais, um artigo belíssimo do Giovanni, que está estudando na Rússia, e do professor Ricardo Lara. E depois a gente tem um artigo da Maria Regina com a Maria Cecília Olívio, para além das oposições categoriais no feminismo em defesa do método. Depois o artigo da professora Roberta Traspadini com o Michael, que está fazendo doutorado na UF, nosso mestre, que está fazendo doutorado em economia na USP, o professor Carcanholo, nosso companheiro do IELA, independência, os dois, né? Independências formais e dependências reais, a Constituição dos Estados Nacionais na América Latina, a luz da teoria marxista da dependência. Depois o artigo do professor Jaime com a Mary, que acho que a Mary acabou de defender serviço social e trabalho mediado pelo uso de tecnologias de comunicação e informação, o que a crise sanitária revelou. Lindo trabalho também. E o artigo que a nossa queridíssima Ana Cartacho, que fecha com chave de ouro o nosso livro, Contra Reformas e Precarização das condições de trabalho, Impactos na Formação Profissional, escrita com a sua orientanda Denise Aparecida Gerardi, que eu acho que também já defendeu a Denise. E esse é o nosso livro, gente. E vocês estão aí convidadíssimos para a leitura, para a crítica, e a gente vai ter, Sandra, e a todos, então, nesses dias, os autores, sobretudo os egressos e discentes, apresentando essas produções para o debate junto com os estudantes da graduação, que deixa a gente muito feliz. Então, amanhã, de terça e de quarta, a gente vai ter mais um tempo para conhecer melhor esse trabalho. E é isso, gente. Seminário para vocês e bom início de ano, né? Semestre. Bom início de semestre, é isso mesmo, gente. Muito obrigada. Não sei se a Simone e a Tânia querem falar mais alguma coisa. Gabizinha, todo mundo aí, palavra aberta lá no chat. Tá tudo certo, então, meus amores? Podemos, então, concluir, Sandra, agradecendo muito, mais uma vez, a sua linda fala inicial, a sua linda aula inaugural para nós. Acho que vai dar uma sorte para a gente, que a gente está precisando. Espero. E estamos à disposição aí para as futuras trocas, intercâmbios que os nossos programas podem e devem, né, construir. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um abraço grande. Obrigada, Simone. Obrigada, Gabi.